Então, nós vamos, iniciando o nosso trabalho de hoje, agradecendo a presença de todos e rogando a espiritualidade amiga que está aqui, possa nos inspirar e nos ajudar a entender essa lição. O título da lição de hoje é Queixas, Lamúrias, Lamentações. E eu pergunto para vocês, será que serve para nós? Será que nós somos pessoas que nos queixamos? Reclamamos? Sim? Sim, com certeza, com certeza. E será que a queixa, a reclamação todo dia é um hábito, um vício? Né? Porque assim, o que é um vício? Um vício é um hábito que não é bom, né? E que nós acabamos sendo, de alguma forma, dependentes, né, dele. Então, os psicólogos, os médicos, os assistentes sociais, as pesquisas, todo mundo que lida com o ser humano afirma que todos nós reclamamos o tempo todo, ou a maioria das vezes. Difícil passar um dia em que nós não temos nada para reclamar. Então, quando nós temos, por exemplo, o vício da bebida, nós temos uma dependência física. Mas quando nós viciamos fazer queixas e reclamações, essa dependência ela fica psicológica, né? E seria um vício moral. Então, quando trabalhamos, reclamamos do chefe, do colega, né? Quando estamos desempregados, reclamamos da situação do país, reclamamos do vizinho, do cunhado, do governo, da vacina, da não vacina, né? E quando a gente não tem do que reclamar, o culpado é o tempo, não é? Vocês concordam? Ou chove demais, ou chove de menos, ou é frio demais, ou é calor. Então, assim, nós sempre temos, né, algo para reclamar. Será que a gente precisa mudar isso, né? Porque, assim, toda vez que nós nos queixamos de alguma coisa, nós dificilmente conseguimos mudar a situação que nós estamos reclamando. Dificilmente, porque assim, na maioria das vezes, nós estamos reclamando de outras pessoas e nós não mudamos as outras pessoas. De jeito nenhum. A gente muda uma criança até uns 7 anos e olhe lá, né? Porque o ser humano ele tem uma tendência para ir sempre para o lado negativo. A culpa também é da imprensa, que sempre dá ênfase ao lado negativo das notícias, ou não? Sim, né? Então, o que se fala é que a notícia negativa tem mais ibope. Então, vamos falar de coisas negativas, e aí você desliga a TV e continua reclamando, e reclamando, e reclamando, né? E a maioria das pessoas, elas têm uma tendência a ser vítima, né? O que a gente chama de vitimismo, né, Maria? As pessoas têm essa tendência. E aí eu fiz assim, eu relacionei alguns atos positivos, né, sociais, para que a gente perceber que na Terra tem muita gente que faz o bem agora, né? Embora a gente só reclame. Tem muita gente que desenvolve projeto social. Só que assim, ninguém fala quase, quando fala é bem rapidamente. Aí eu relacionei vários aqui, só para a gente ter uma ideia de que a gente tem como elogiar. Existem várias, né, campanhas de combate ao abuso infantil, apoio às vítimas do abuso, educação de crianças, jovens, um trabalho para crianças desaparecidas, apoio às mulheres vítimas de violência, combate à desigualdade racial, apoio a pessoas em situação de rua, combate à pobreza, inclusão de refugiados de guerra, inclusão de pessoas com deficiência, apoio a dependente químico, acolhimento, né? E melhoria da vida dos idosos, defesa dos direitos dos indígenas, preservação do meio ambiente, ajuda a animais abandonados, ajuda espiritual nas casas espíritas, que a maioria acabou fechando, mas se não fosse a pandemia, quantas casas espíritas nos ajudam? E eu a coloquei ali, o próprio SUS. Por quê? Tem gente que não sabe, mas tem país que não tem sistema público de saúde. Ou você tem um convênio e paga por ele, alto, ou você paga particular
e se do contrário você morre. É a pura verdade, né? E aqui, apesar de tudo, a gente ainda consegue muita coisa no Sistema Único de Saúde. A gente reclama, né? Imagina se fosse tudo pago. Pensa. Né? E aí tem um livro chamado Agenda Cristã, do Chico Xavier e do Emmanuel, que ele fala assim, ó, as suas reclamações, mesmo afetivas, não acrescentam um só grama de simpatia por você, né? Ou seja, quem reclama é antipático. Tudo bem? Toda pessoa que reclama o tempo todo, ela fica uma pessoa antipática, ou não? Não é? Então, às vezes, a pessoa está vindo e você já está fugindo. Né? Porque se você perguntar se está tudo bem, ele vai falar que se piorar, estraga. Né? E aí ele vai reclamar do filho, do marido, da namorada do filho, da sogra, da nora. Certo? Né? E quando somos nós que ficamos nessa agonia de reclamação, nós afastamos pessoas de nós. Porque ninguém gosta de uma pessoa que reclama todo o tempo. Né? E eu pergunto, alguém que gosta de ver com gente que reclama? Não. Com certeza não. Então, as pesquisas dizem que toda pessoa que se queixa demais, ela gosta de sofrer. Ela não consegue, por exemplo, acordar e falar assim, ai, que bom que eu dormi na minha casa, protegido, que bom que eu tenho uma cama para dormir, que bom que eu dormi limpinho, agora eu posso tomar um café, ou qualquer coisa do tipo, eu tenho uma companhia ao meu lado, tal. Né? Então, ele está sempre para o lado negativo. Né? Então, muitas vezes, nós nos queixamos de coisas que nós trouxemos para a nossa vida. Né? Então, tem uma frase que diz assim, tem pessoas que criam suas próprias tempestades e depois reclamam quando chove. Exemplo, vou dar um exemplo assim bobo. Eu vou alugar uma casa, estou precisando mudar de casa, né? Então, eu acho uma casa que eu gosto, um lugar que eu gosto, aí eu vejo o preço do aluguel, dá certinho ali, ó, com o que eu ganho, né? Aí eu alugo a casa e fico muito feliz. Aí passa um tempo, vem o reajuste do governo, e aí o aluguel sobe e eu não posso mais pagar. Ao invés de eu me queixar de mim, que aluguei uma casa no limite do que eu ganho, eu vou falar que a culpa é do governo, que permitiu o reajuste, eu vou reclamar do proprietário, que aumentou o aluguel, de tudo eu vou reclamar, eu vou sempre arrumar um jeito de reclamar. Tem gente que pegou Covid por irresponsabilidade, por frequentar lugares, né, sem máscara, de aglomeração, depois reclamou que ficou no hospital, que não foi bem atendido, que passou Covid para alguém, que esse alguém morreu e que a culpa é de Deus porque deixou vir a pandemia, enfim. Então, tem tantas coisas que nós criamos para a nossa vida e que, por fim, né, nós reclamamos, sendo que nós é que provocamos aquela situação, né, de queixa. Dívida. Existe um cartãozinho, que acho que todo mundo conhece, que chama cartão de fazer dívida. Todo mundo conhece? Não é? E que a gente vai usando. Depois aquela história, mas que absurdo os juros do cartão, isso é um roubo. Enfim, né, por que a gente usa tanto aquele cartão? Né? Vocês já perceberam que, às vezes, tem gente que olha para você e fala assim, você não está bem hoje? Aí você fala assim, como você sabe? E a pessoa fala assim, pelo que você publicou nas redes sociais. Né? E xinga o governo, e xinga a guerra, e xinga o Congresso, e xinga o Supremo. Enfim, aí fica jogando indireta para todo mundo que você está de mal, né, pelas redes sociais. Qualquer pessoa que abre a sua rede social sabe quando você está de mal com todo mundo. Ou quando você está se queixando, ou quando você não está bem. Não é assim? Né? E assim, uma pessoa que está bem com a vida, uma pessoa que está bem com Deus, o que ela coloca lá? Uma frase de autoajuda, uma cena da natureza bem bonita, né? Uma mensagem de amor para as pessoas, flores, um vídeo, né, que fala de Deus. Mas quando você abre a rede social, que a pessoa está ali massacrando todo mundo, a pessoa só pode estar mal. Né? Porque ela... Não concorda, Angélica?
Concorda, né? E aí, o Livro dos Espíritos, ele fala para a gente da nossa responsabilidade nessa desordem que nós nos queixamos tanto, né? Na questão 133, os Espíritos falam que as aflições da vida são muitas vezes a consequência de imperfeição dos espíritos, com certeza. Nós moramos num mundo de pessoas imperfeitas. Se nós tivéssemos, desde quando começamos a caminhar na Terra, tivéssemos feito reforma íntima, seguido o caminho de Jesus, hoje a gente moraria num planeta muito melhor, sem pessoas com tantos defeitos. E aí a gente não teria tanto do que se queixar, certo? Então a gente tem que se queixar da gente, porque a gente continua fazendo coisa errada e nos mantendo no mundo de provas e expiações, né? E os Espíritos falam que quanto menos imperfeições, menos tormentos para a nossa vida, né? A pessoa que é invejosa, o tormento dela é quando alguém tem mais que ela, ou não? Uma pessoa que é invejosa, qualquer coisa que você tenha mais que ela, aquilo para ela é um inferno. Ela fica assim, ela não dorme, ela não tem paz, ela vive com crise de ansiedade. A pessoa que é ciumenta, ela também não, ela vive o inferno. Porque assim, a pessoa que está do lado dela não pode atender o telefone, porque ela já está com 1000 ideias na cabeça, né? Então, são nossos defeitos que acabam gerando a maioria das nossas queixas, né? E são coisas que nós precisamos mudar. A pessoa, por exemplo, que é ambiciosa, que só quer ganhar dinheiro, só quer ganhar dinheiro, só quer ganhar dinheiro, né? Quando ele vê um cara com um carro novo, mais novo que o dele, aquilo para ele é um absurdo. Ele já vai falar que o cara roubou. Não é assim? Ele já julga, ele roubou, ele é corrupto, porque ele tem uma coisa melhor que a minha. Acidente de carro. As pesquisas falam que é tão difícil encontrar um motorista que num acidente se considera culpado. Tudo bem? É raríssimo haver um acidente de trânsito e o motorista chega, não, a culpa foi minha, ele não teve culpa nenhuma. Quem faz isso? Aqui, levanta a mão. Ninguém. Você está vindo, você vai entrar na preferencial, certo? Aí tem uma placa lá, pare. Aí você vai bem devagarinho e entra. Aí vem um carro e bate em você. E você vai falar o quê? Eu vi a placa, mas não tinha ninguém, eu entrei. E aí ele veio com tão alta velocidade que a culpa é dele, porque se ele não corresse tanto, não tinha me batido. Ou seja, você nunca vai falar assim, olha, eu devia ter parado, olhado a placa, prestado atenção antes de entrar. Não é assim? Então, sempre, em toda situação, a culpa é do outro, né? E isso acaba virando um vício na nossa vida e a gente não consegue estar enxergando o lado bom das coisas, né? Tem gente que acha que assumir que errou é se menosprezar, é achar que é inferior quando ele assume que errou. Não estou falando do trânsito, estou falando de qualquer situação, né? Então, nós precisamos aprender, para evoluirmos, a reconhecer quando nós erramos, quando nós estamos erradas. E quando as coisas da nossa vida não estão dando certo, porque nós cometemos erros, né? Então, reconhecer o erro é sinal de superioridade, grandeza, maturidade, né? E toda vez que nós percebemos o erro, nós crescemos. Nós nos tornamos pessoas melhores. Porque, assim, nós só nos consertamos sabendo que nós erramos, né? Então, a gente precisa ser mais transparente com a gente mesmo, né? Reconhecer, pedir perdão, pedir desculpas, né? Sermos pessoas honestas. Outra coisa que nós temos que a gente precisa mudar é nos importar com a opinião dos outros. A maioria de nós aqui se preocupa com o que os outros acham de si, né? Então, você fica preso nessa situação, fica preso, né? Porque tudo que você vai fazer, aqui que ele vai pensar, o que ele vai falar, aqui que a mãe dela vai falar, mas será que meu sogro vai gostar? Então, assim, a gente fica amarrado naquela situação de sempre estar preocupado com o que os outros vão achar. Se nós temos a consciência tranquila que estamos fazendo tudo da melhor forma, né?
nós não temos que nos preocupar com a opinião dos outros, ok? E, né, nós precisamos entender como que funciona essa história da queixa e da reclamação. Nós moramos num planeta, né, e esse planeta, ele é envolvido inteirinho, né, nas vibrações de todas as pessoas que moram aqui. As encarnadas, as desencarnadas que moram na Terra. Então, tudo que cada um pensa, tudo que cada um joga para o planeta, tudo que cada um sente, forma uma espécie de... É como se fosse um cordão, uma fumaça, alguma coisa assim, fluídica, né, que a gente talvez não enxergue com os olhos da matéria, mas que acaba envolvendo todo o planeta. As energias ligadas à guerra, à violência, a tráfico, todas as coisas negativas, elas se acumulam juntas e elas formam uma camada escura, como se fosse uma lama ao redor do planeta, né, uma fumaça escura. E as pessoas que vibram para o bem, ou vibram o amor, né, a solidariedade, a fraternidade, que procuram ajudar as pessoas, elas formam as energias contrárias, são as energias claras. Então, nós moramos em uma delas. Nós moramos em uma delas, que a gente chama de faixa vibratória, ou padrão vibratório, né? Às vezes você acorda de manhã super de boa, pensando bem, está sol, você está feliz, o frio foi embora, e você acorda numa faixa vibratória leve, né? Naquela clarinha. E aí, né, você levanta, né, toca o seu celular, o seu chefe mandando você ir mais cedo, porque tem isso, tem aquilo, e você vai ter que fazer uma pequena... Você entra numa pilha e sai daquela faixa boa e já vai para ruim. E fica alternando o tempo todo nessas faixas. Horas você está na boa, horas você está na ruim, horas você está na boa. Né? Então, quando nós reclamamos, nós estamos sempre na negativa. E aí a gente fica em sintonia com todas as pessoas, encarnadas e desencarnadas, que estão na mesma faixa. Então, para nós, a melhor coisa é sair dessa sintonia sempre negativa. Né? Porque daí nós vamos atrair pessoas e situações para a nossa vida. Quando nós achamos, né, que o nosso filho não chegou em casa porque ele sofreu um acidente, foi sequestrado, está envolvido com coisa ruim, e às vezes não, às vezes ele está só namorando, né? Nós estamos atraindo para ele, para a nossa vida, esse tipo de energia. Né? Então, a melhor coisa que a gente faz é fazer silêncio para as nossas reclamações. Primeiro, analisar se nós temos culpa naquilo que está acontecendo. Né? Às vezes, nós elegemos errado pessoas, né, para o poder, né? E atraímos doenças com o nosso comportamento. Tem uma série de coisas. Né? Às vezes, perdemos o emprego porque somos intolerantes, porque criticamos o chefe. Você pode não dizer nada, mas o seu olhar fala tudo. O chefe está ali, está olhando para ele de cara feia, ele sabe. Ele sabe. Né? Então, nós precisamos fazer esse trabalho de vigilância em torno de nós. Né? E procurarmos seguir mais na positividade. Temos pessoas um pouco mais positivas. Né? Porque aí nós vamos atrair para a nossa vida as energias melhores, que estão em volta do planeta, mais claras, menos, né, densas. Nós vamos atrair os nossos mentores, nossos anjos de guarda, pessoas que vão estar sempre do nosso lado, pessoas do bem, que acabam se ligando a nós por afinidade. Né? E aí nós seguiremos sempre felizes. E eu pergunto, já que a gente reclama tanto, onde que está a nossa gratidão? Onde que a gente coloca gratidão? Né? Agora, se usa muito esse termo, gratidão. Né? Tem até aquelas pessoas que fazem aquele oponopono, que é, sinto muito, me ajuda, sinto muito, me perdoa, gratidão, te amo, é isso? Né? Então, é um hábito super saudável, né? Mas a gente tem que ter gratidão pelas coisas boas. Às vezes é uma coisa ruim que deu errado no dia e a gente já fica o resto do dia de mau humor. Né? Então, vamos sempre tentar colocar as coisas boas na frente das ruins. Né? Porque aí nós vamos atrair isso para a nossa vida. E
Não tem nada melhor para cada um de nós do que fechar a boca para o bobo falar, não é assim? Às vezes você está do lado de uma pessoa que só fala bobagem, não é? E que te desequilibra. Então, às vezes é melhor você ficar quieto, né? Engolir o sapo, como a gente fala. Mas, assim, você vai mudar a criatura, você vai passar a vida inteira vivendo com uma pessoa, né, que às vezes fala bobagem demais e que te desequilibra. E você toma remédio para dormir, e você toma calmante para acalmar. Não é assim? Então, a gente precisa ser mais inteligente, né, e afastar esse tipo de coisa da nossa vida, né? Uma forma de mudar, para encerrar, é a oração, né? Que se nós aprendermos, né, que ao amanhecer, primeira coisa que nós temos que fazer é ter gratidão a Deus e fazer uma prece, né? E pedir a Ele que nos afaste dessa faixa vibratória de crítica o tempo todo, né? Com certeza nós teremos amigos espirituais do nosso lado que vão nos auxiliar, tá certo? Então, assim, eu agradeço vocês por terem me ouvido, e eu espero que todo mundo tenha entendido e que faça um esforço para sair dessa vibração que, segundo os psicólogos, todos nós temos, né, de reclamar, porque nós estaremos trazendo, né, a positividade, a claridade vibratória do planeta para a nossa vida, tá certo? Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigada. Obrigada.